Durante o seu trabalho em campo, você vai encontrar dois tipos de unidades. Cada uma delas será classificada de acordo com a sua espécie. O que define a espécie, como vamos ver aqui atrás, é o uso que se dá à unidade. Elas se dividem em dois grandes grupos, domicílios e estabelecimentos. Nesse vídeo, vamos estudar os domicílios, que são o principal foco do censo, e por uma boa razão. Os domicílios são os lugares cuja função principal é a moradia. Mas como identificar os domicílios de acordo com as regras do censo? Caso você encontre duas ou mais edificações na mesma propriedade ou terreno, é preciso saber se ali existem um ou mais domicílios. Para isso, basta aplicar dois critérios que chamamos de separação e independência. Para que duas construções na mesma propriedade sejam consideradas dois domicílios, ambas precisam obedecer duas regras ao mesmo tempo: separação e independência. Os locais devem ser limitados por paredes, muros ou cercas e cobertos por um teto, para que as pessoas possam dormir, preparar sua comida ou se proteger do exterior, assumindo, mesmo que parcialmente, as suas despesas de alimentação e moradia. Os dois locais também precisam ter entradas independentes umas das outras. Agora que você conhece os conceitos de separação e independência, lembre-se sempre de aplicá-los com atenção e verificar o número exato de domicílios no endereço. Caso identifique algum domicílio que não esteja previamente cadastrado, você deverá incluí-lo no cadastro de endereços. Esse procedimento é muito importante para garantir que todos os domicílios do Brasil sejam contados. Pronto, agora vamos aprender a classificar o domicílio. A primeira etapa é saber se um domicílio é particular ou se é coletivo. O domicílio particular é aquele em que os moradores ou são parentes, ou há uma dependência doméstica, ou existem normas simples de convivência, como quando amigos dividem uma casa ou apartamento. O domicílio particular também pode ser subdividido em outras duas categorias: permanente ou improvisado. Vamos começar pelo particular permanente. A definição é bem tranquila: é todo domicílio construído para servir de moradia a uma ou mais pessoas. Esse é um tipo de moradia mais comum de se encontrar. Vale tanto para casas ou apartamentos, como para parte-hotéis e outras habitações em cortiços ou mesmo casas de cômodos. O domicílio particular permanente se subdivide em outros três grupos: ocupado, de uso ocasional e vago. É fácil entender a diferença entre eles. O domicílio particular permanente ocupado é o mais comum. É aquele que estava habitado na data de referência. Simples assim. Se você encontrar um morador, deve assinalar a opção Entrevista e preencher o questionário. Caso o morador não possa recebê-lo neste momento, assinale a opção Agendamento e registre o dia e a hora para retornar e o número de moradores. Você também pode oferecer a opção de preenchimento pela internet. Neste caso, deve preencher o cadastro do morador. Mas se na hora da sua visita não tiver ninguém em casa, só tem um jeito. Você vai pedir ajuda aos vizinhos para tentar identificar o melhor horário para encontrar os moradores. Nesse caso, assinale morador ausente em seu DMC e procure descobrir o total de moradores com os vizinhos. Não se esqueça de que você deve voltar para tentar falar com esses moradores. E se os moradores se recusarem a responder? Inicialmente, você deve explicar a importância do censo para o país. Você também pode oferecer a opção de preencher a pesquisa pela internet. Mas, caso a recusa permaneça, você deve assinalar a opção Recusa em seu DMC. A classificação domicílio particular permanente de uso ocasional é ainda mais fácil de se entender. São aqueles imóveis utilizados apenas nos fins de semana ou férias, por conveniência de trabalho, estudo ou outro fim. Sabe as casas de praia? Ou as casas de campo? Elas são exemplos de domicílio particular permanente de uso ocasional.
Por fim, temos o domicílio particular permanente vago. Esta categoria é igualmente simples. São os imóveis que estão sem moradores na data de referência. Um bom exemplo são as casas para alugar ou vender. Mas lembre-se, para classificar o domicílio, o que vale é investigar se havia moradores na data de referência, não na data da sua visita. Também é muito importante verificar a existência de outro domicílio naquele mesmo endereço. Pergunte, investigue com os vizinhos. Muitas vezes o imóvel ainda ocupado tem uma placa de vende-se ou aluga-se. Ela não basta para confirmar o status do domicílio. Agora, vamos falar sobre o domicílio particular improvisado. É aquele localizado em uma edificação cuja finalidade não era de moradia, ou uma estrutura móvel, ou ainda em locais inadequados para habitação, que na data de referência estavam ocupados por moradores. Se uma área não residencial de uma fábrica, bar, restaurante ou outro estabelecimento é utilizada como moradia, este é um domicílio particular improvisado. Mas não é somente o local de trabalho que é considerado domicílio improvisado. As tendas, barracas de lona, veículos, prédios não residenciais ou galpões com moradores na data de referência são outros exemplos de domicílios particulares improvisados. Bem, agora podemos falar do outro tipo de domicílio que ainda não tínhamos comentado, os domicílios coletivos. Os domicílios coletivos são os asilos, orfanatos, abrigos, conventos, penitenciárias, hotéis, motéis, pensões, campings, alojamento de trabalhadores ou estudantes. Todos os lugares que possuem uma organização administrativa comum. Os domicílios coletivos podem ser com morador ou sem morador, considerando sempre a data de referência. Então, você saberia classificar os domicílios na sua rua?